achamos que por ser filhos dos nossos pais somos conhecidos, nos enganamos. Às vezes, por acharmos que somos irmãos dos nossos irmãos somos conhecidos, nos enganamos. Às vezes, por sermos parentes, achamos que dos nossos parentes somos conhecidos, nos enganamos também. Às vezes, por sermos amigos, achamos que somos conhecidos dos nossos amigos, e aí nos enganamos e nos frustramos mais uma vez. Somos conhecidos de Deus. Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Deus, Ele conhece a fundo os nossos problemas. Deus, Ele sabe exatamente o que precisamos. Deus, Ele sabe exatamente o que carecemos. Deus nos conhece, queridos, de maneira tremenda. Veja o que o profeta Isaías escreveu. O profeta Isaías escreve as palavras do Senhor, dizendo: ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, todavia eu não me esquecerei de vós. Deus nunca nos esquece. Deus nunca nos abandona. Por mais que achamos que estamos sozinhos, por mais que olhamos para um lado e para o outro lado, e achamos que estamos abandonados, Deus nunca nos abandona. Já escrevera o autor que escreveu a seguinte história, chamada Pegadas na Areia. Diz que aquele homem, aquele moço, sempre caminhava enxergando duas pegadas na areia. Uma era as suas e a outra era de Jesus. E por um bom e longo percurso caminharam os dois, sempre observando as duas pegadas. Mas houve um momento em que aquele jovem olhava para as pegadas e não enxergava mais as pegadas do seu companheiro. E ele começou a murmurar, começou a lamentar, porque era exatamente no trecho de mais obstáculo, de mais dificuldade, ele não enxergava mais as pegadas do seu Senhor. E ele, triste, cabisbaixo, começou a indagar: Senhor, nos momentos que eu mais precisei, que eu mais careci da tua companhia, eu olho para a areia e não enxergo mais as tuas pegadas. O Senhor disse àquele jovem: foi exatamente neste momento que tu enxergas as duas pegadas, ou melhor, que tu enxergas apenas uma pegada. Foi neste momento, no meio dos pedregais, dos espinhos, que eu não te deixei sozinho, que eu não te abandonei. Mas foi exatamente neste momento que em meus braços te carreguei, e sobre os espinhos te fiz atravessar, sobre as pedras te fiz atravessar. As pegadas que você enxergava não eram as suas, mas as minhas, porque você estava em meus braços. Queridos, isto reforça o que diz a palavra de Deus: se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Aleluia! Se passares pelos espinhos, estes não lhe causará dano aos teus pés, porque o Senhor, Ele cuida de nós nos mais
obscuros momentos, Deus, Ele cuida de nós quando nos achamos mesmo sozinhos. Já imaginou aquele dia, aquela hora, aquele conflito, aquela situação que você olha para um lado e para o outro e não vê saída, e de repente o Senhor te mostra horizontes, o Senhor te mostra caminhos, o Senhor te revela soluções. Sabe o que é isto? É o cuidado de Deus para a tua vida. Sabe o que é isto? É Deus dizendo ao teu coração que Ele não te esqueceu, que Ele não te deixou sozinho, que Ele não te abandonou, que naquele momento mais horrível da sua vida, o Senhor estava contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes somos costumeiros a pregar o quase me acidentei, quase me acabei, quase morri. Não é quase. Jesus é quem dá livramento, Jesus que te preservou a vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque é com a vida que você tem oportunidade de render graça a Ele, louvores a Ele, bendizer o nome do Senhor. Querido ouvinte da palavra do Senhor, faça uma reflexão esta noite sobre a tua trajetória, por onde você andou, o que você já tem feito, tem ajuntado, tem conquistado, aonde, em que momento você se dedicou a Deus, você se entregou a Deus, você se teve um momento exclusivo para Deus. Faça uma reflexão esta noite. Eu tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Busque ao longo da sua vida qual foi a hora, qual foi o tempo que você disse: a partir de hoje eu vou viver para Deus, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Eu vou viver não segundo mais o meu desejo, o meu querer, mas segundo a tua vontade, Senhor. Aleluia. Eu já não vou mais pelos meus próprios intuitos, agora eu vou andar se tu quiseres, eu vou fazer se tu quiseres, eu vou fazer isto se o Senhor permitir. Isto é viver na dependência de Deus. Sabe por que a humanidade está aí perdida, sem Deus, sem salvação? Não sente necessidade, não tem sentimento de perdão, de se render a Cristo. É porque o homem só enxerga o terreno, só enxerga esta terra. O homem deita, dorme, casa, almoça, janta, mas é pensando só nesta terra, só nesta vida. O homem não pensa que um dia ele vai abrir os olhos na eternidade, e lá na eternidade não é uma eternidade de construção, mas de colher o que foi plantado nesta terra. Talvez você ignore nós estarmos aqui nesta rua, a este som, estarmos pregando, quem sabe alguns de forma até mais eloquente, não é? De forma até mais exagerada, não é? E você dizer: para que isto? Para que tanta gritaria? Sabe o que é isto? Isto é o poder de Deus em nossas vidas. Isto é uma ousadia do Espírito sobre as nossas vidas. Cada um de nós aqui, ouvinte da palavra de Deus, tem um testemunho para contar do que era, do que Deus fez na nossa vida, do que o Senhor fez por nós. Cada um de nós, um dia nos encontramos na droga, na bebedeira, na prostituição, a roda da macumbaria, da bruxaria, da idolatria. Mas Jesus, com seu amor tremendo, com a sua bondade tremenda, foi lá com a sua mão
mão forte, com seu braço poderoso, e nos mostrou um caminho de luz, nos mostrou um caminho de alegria. Aleluia! Quebrou as correntes da escravidão que nos escravizava. Aleluia! Que não nos fazia reconhecer o seu senhorio, o seu poder, a sua majestade, que fazia com que não enxergássemos a eternidade. Este Deus fez as escamas cair dos nossos olhos. Bendito seja o seu nome. Nos mostrou o caminho da salvação, nos abraçou com misericórdia, tirou dos nossos ombros um fardo pesado de pecado, um vazio tremendo em nosso coração, e nos deu o direito da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isto, meu amado? É o que Jesus uma certa vez disse. Olha o que Jesus disse. Jesus, subindo ao monte, pregou a multidão dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, que estáis sobrecarregado de pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e então vocês encontram descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito seja Deus. Sabe por que somos este povo alegre, feliz? É porque trocamos o fardo pesado de dor, aleluia, pelo fardo leve da graça de Deus, do favor de Deus. Com isso, meu amado amigo e irmão, não estamos querendo dizer que o crente, ele não passa por adversidade, que o crente, ele não adoece, que o crente, ele não passa por problema, que o crente não passa por obstáculo, por decepção. Pelo contrário, somos um povo peregrino, somos um povo massacrado, somos um povo rejeitado, somos um povo sofrido nesta terra. Mas você sabe qual é a diferença deste povo? É que Jesus Cristo todo dia produz alívio para a nossa alma. Jesus todo dia nos dá a alegria da sua salvação. Ainda que a nossa vida seja entregue, ainda que morramos, ainda que venhamos a desfalecer nesta terra, Jesus diz assim: olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que crente nem medo de morrer tem. Sabe por quê? Porque ele sabe que mesmo com Jesus ele tem vida, e vida eterna. Bendito seja Deus. A Bíblia conta a parábola de dois homens. Um era um rico, era um homem que jazia em prazeres. O seu banquete, a sua mesa era um banquete infinito, a sua casa era farta. O outro, averso deste, era um pobre, denominado Lázaro. O seu corpo era coberto de chagas, de feridas. Quem muito lhe visitava, quem muito era seus amigos, eram os cachorros, eram os cães que vinham a lamber-se as suas feridas. Mas diz a Bíblia que houve um dia que morreu o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro, o mendigo, e diz a Bíblia que vieram os anjos do céu e levaram Lázaro ao seio de Abraão. A diferença estava, meu amigo, em um grande abismo que separava o homem natural, o homem terreno, de um homem de vida sofrida. Agora a eternidade era o contrário do terreno. Quem vivia sofrendo nesta terra só
sofrendo nesta terra, estava em grande alegria no seio de Abraão. E quem vivia a vida regalada nesta terra estava em grande tormento. E a Bíblia diz que o lugar de tormento, o Hades, a sepultura, o Sheol, o inferno propriamente dito, é um lugar de tormento. Lá há pranto e ranger de dentes. A Bíblia diz que o seu bicho nunca morrerá. E este bicho não são os tapurus, não são bicho de mosca. Este bicho é uma consciência, a consciência de saber que muitas das vezes teve oportunidade de servir a Deus, de se render a Ele, de confessar a Ele como Senhor, de ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, mas nunca deu ouvido à voz do Evangelho. Isto martela dia e noite na consciência daqueles que estão na sepultura, que estão no Hades, que estão no inferno. Em contrapartida, aqueles que estão no seio de Abraão desfruta da alegria do céu, do gozo do Senhor, que é incomparável a esta terra, de tal modo que nem desejam vir aqui a esta terra, nem sequer salvar os parentes, porque o gozo do céu é algo incomparável. Amigo ouvinte da palavra de Deus, isto não é uma mensagem, isto não é uma anedota, isto não é uma história de carunchinha, isto não é uma pregação simplesmente para massagear o teu ego. Não, a mensagem do Evangelho, ela é viva, é eficaz, é direta. Só existe dois caminhos: ou o homem vai ao céu, ou o homem não vai ao céu. Estes são os dois caminhos. Há quem pregue por aí um estágio no purgatório, há quem pregue por aí um retorno, não é, dos espíritos para reencarnar, há quem pregue por aí uma morte, desceu à sepultura e tudo acabou. Mas o que a Bíblia diz é que depois da morte do homem segue-se o juízo. Deus, esta noite, Ele traz uma mensagem ao teu coração. Ele deseja te salvar e, sobretudo, perdoar os teus pecados. Talvez você se pergunte esta noite: mas salvar como? Como é que Deus pode salvar o homem? Deus salva o homem de tal modo, de tal maneira, que somente Ele é quem pode produzir tamanha mudança na vida do homem, tamanha transformação na vida do homem. Deus é quem pode pegar o bêbado, pegar o drogado, pegar o ébrio, pegar seja quem for, a prostituta, o adúltero, e devolvê-lo à sociedade em um homem de caráter, em um homem de respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Deus é quem pode fazer isto na vida do homem. O homem peca e Deus perdoa, porque Ele é misericordioso. Você quer sentir alívio na alma? Você quer sentir paz na tua vida? Você quer dormir tranquilo? Aceite a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Talvez você diga esta noite: eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Uma coisa é você aceitá-lo, outra coisa é Ele te aceitar nas condições que você vive. É uma grande diferença. Jesus nos aceita à medida em que decidimos viver de acordo com a sua palavra. Jesus nos aceita depois que decidimos viver de acordo com a sua palavra. Eu costumo dizer, meu irmão, eu costumo dizer, meu amigo, que uma coisa é ser criatura de Deus, outra coisa é ser filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? João 1, versículo 11: aqueles que dão crédito ao Evangelho do Senhor, aqueles
aqueles que acreditam no Evangelho, aqueles que se arrependem dos seus pecados. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19: portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. O homem só pode ter refrigério, só pode ter alegria quando há perdão dos pecados, e perdão dos pecados só acontece quando há arrependimento dos pecados. O homem precisa se arrepender. Que arrependimento é este? É o desejo de Deus. Reconheça. Tudo que Deus quer é que você reconheça que você é um pecador, que você é alguém que necessita da misericórdia dele, do favor dele. Jesus não está te convidando para uma denominação, para uma igreja. Jesus está te convidando para aceitá-lo como suficiente Salvador. E quando fala de igreja, está falando de ali você preservar esta fé. Somos igreja porque juntos estamos preservando a nossa fé. É o irmão ajudando o outro, é o irmão auxiliando o outro. O que é isto? É para preservar a nossa fé em Cristo Jesus, é para fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, meu querido ouvinte da palavra de Deus, eis a mensagem do Evangelho. Eis a pregação mais perfeita, eis a mais linda mensagem que você possa ouvir esta noite. Eis a melhor e mais doce mensagem de Jesus Cristo para o teu coração. Aceite a Ele, te renda a Ele, independente da sua idade, independente da sua condição social. Jesus te aceita, independente de quem você seja. Jesus te aceita. Ele não deixará você ficar como está. Ele vai fazer mudança na sua vida, Ele vai transformar a tua vida. Talvez você está dizendo esta noite: mas eu não posso, porque meu esposo talvez não aceitaria, meus pais não aceitariam, minha família não aceitaria. Jesus diz assim: olha, que aquele que não deixar amor de pai, amor de mãe, amor de família, por amor dele, não é digno dele. Porque maior amor nos concedeu Deus, o nosso Pai, quando este entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. Jesus não está te convidando para ser rico. Jesus não está te convidando para ter uma vida uma vida de riqueza nesta terra. Jesus está convidando para perdoar os teus pecados, para mudar a tua vida espiritual, para te curar espiritualmente e para te levar para o céu. Aleluia. Só existe uma porta de entrada, meu amigo, para o céu, e esta se chama Jesus Cristo. Os discípulos, João 14:6, quando Tomé se aproxima de Cristo para dizer: Jesus, nós sabemos que tu vai, mas nós não sabemos o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, Ele não veio para te indicar um caminho, este é o caminho, aquele é o caminho. Não, Ele veio para dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho está em Jesus, a verdade está em Jesus, e é por Ele que alcançaremos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Que esta noite, esta mensagem de Deus possa ficar em teu coração, e que você possa reconhecer a necessidade urgente que a tua alma tem de aceitar a Cristo como Salvador, para ter o seu nome escrito no livro da vida. E quando este nome está escrito no livro da vida, a Bíblia diz que Ele chamará aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida. Mas uma coisa eu quero te dizer, amigo: vai chegar o dia em que Pindaré, em que esta cidade, em que o mundo, em que a nação procurará um crente. Estou falando de crente fiel,
crente que vive em sinceridade com Deus procurará um crente. Você pode até encontrar uns por aí, mas que ficaram porque não vigiaram. Outros que se rebelaram, se desviaram da verdade. Mas você vai procurar um crente fiel e você não vai mais achar, porque haverá somente a notícia: esse povo não está mais aqui. Glória a Deus, aleluia. O mundo não está se entendendo, as nações já não se entendem, as guerras estão decretadas no mundo, o sistema político está bagunçado, e nós, igreja, estamos simplesmente aguardando o toque da trombeta de Deus para tirar a sua igreja daqui. É nossa única esperança. Nossa esperança não está em políticos, nossa esperança não está no homem, nossa esperança não está no mundo, nossa esperança está em Jesus. A Bíblia diz que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. No abrir e fechar de olhos, o arrebatamento será no piscar de olhos. Carros desgovernados causarão acidentes, aviões sem seus pilotos cairão, as manchetes dos jornais darão notícia que sumiram milhares e milhares de pessoas. Mas a igreja, os crentes desviados, você que ouviu o evangelho e não aceitou, verá esta notícia na sua TV, presenciará esta notícia, porque muitos correrão de um lado para o outro, perguntando: cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meu filho, cadê meu irmão, cadê meu marido? E não mais encontrarão, porque nós estaremos no céu. Glória a Deus. Se não fosse esta esperança, não teria graça ser crente. Jesus não morreu para nos deixar neste mundo de dor e de sofrimento. Ele morreu e ressuscitou para mostrar-nos que Ele nos ressuscitará naquele grande dia, aqueles que morreram com Ele, e os que ficaram vivos serão transformados. Jesus, quando subiu ao céu, Ele disse, através dos seus santos anjos, aos discípulos: este mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que vocês vão ver descer. E nós aguardamos ansiosamente este Jesus a buscar essa igreja. E o mais lindo de tudo é esta notícia que eu quero te dizer para finalizar a mensagem no teu coração: é que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o minuto, nós não sabemos o segundo que Jesus voltará. Por isso que há uma urgência de entrega para Ele. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser no ano que vem, pode ser daqui a 100 anos. Jesus não disse dia e hora, mas deixou sinais, deixou uma mensagem: quando vocês virem guerras, quando vocês virem fome. Está aí os políticos do mundo todo procurando saciar a fome da população. Podem distribuírem os benefícios sociais que forem, mas nunca irão saciar a fome da população, porque Jesus disse que haveria fome. Fome, isto prenuncia a volta de Cristo Jesus. Os poderes podem ter a paz que tiver, mas nunca cessarão as guerras, porque Jesus disse que teria guerra. Pode ter os acordos que tiverem, mas nunca terão paz, porque quando dizem que tem paz, espere que sucederá a guerra. Jesus está voltando, porque já há sinais suficientes. Toda a Bíblia tem se cumprido ao longo da história, mas uma profecia falta se cumprir: a volta iminente de Jesus Cristo. E esta volta, amigo, ela é irreversível. O que é algo irreversível? É algo que não se pode mudar. Não tem como Jesus não voltar. Ele vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Pode ser hoje,
Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas ele vai voltar. E se ele não voltar, você pode ir ao encontro dele, né? Porque a nossa vida é como a erva do campo, nasce de manhã, de tarde murcha. E uma eternidade sem Deus? Você pode ter as recomendações que tiver aqui sobre o seu corpo, a iluminação que tiver sobre o seu corpo, mas ninguém tem o poder de destinar a tua alma, a não ser você mesmo. Quem é que dá destino à minha alma? Eu mesmo. Quem é que dá destino à sua alma? Você mesmo. Só quem destina a tua alma é você, através da tua decisão. Portanto, esta é a mensagem de Cristo, que de braços abertos Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer curar as tuas doenças. Jesus quer curar o teu pecado. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer te transformar. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer devolver um sorriso ao teu rosto. Jesus quer trazer a paz à tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Ana Meire, louva o nome de Jesus, para a glória de Deus. E enquanto a irmã Ana Meire louva o Senhor, nós ouviremos ainda mais louvores, mensagens, o suficiente esta noite para fazer com que você entenda que o caminho lindo é a salvação de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Volta de novo aí. Isaac, ninguém volta de novo aí. Com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor. Mesmo padecendo as aflições da vida, com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor.